Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o Bodcast, o podcast do Budismo Descomplicado, e nós estamos lendo o livro Coragem, o capítulo 1.3, das páginas 21 a 25, título Um conceito de fundamental importância para o século XXI. Vamos lá. Revolução humana não se refere a algo fora do comum ou especial. Por exemplo, digamos que um belo dia, um menino que só brinca e nunca estuda toma uma decisão. De agora em diante, vou estudar. Ou pense consigo, vou me esforçar pelo meu futuro. Ao agir assim, ele está exercendo a revolução humana. Consideremos que uma mãe que só se preocupa com o bem-estar da própria família diga a si mesma: não há como saber se nossa felicidade de hoje perdurará para sempre. Buscarei um tipo de felicidade mais permanente. Então, por meio da prática budista, ela se torne um forte alicerce de toda a sua família. Isto representa a revolução humana dessa mãe. Suponhamos que haja um pai que pense apenas em si, em sua família e em seus amigos. E então, certo dia, ele decide dar um passo além desse âmbito de interesse restrito e, movido pela compaixão, estenda a mão àqueles que estejam doentes ou sofrendo, visando garantir que tenham uma vida feliz. Essa ação caracteriza a revolução humana desse pai. Revolução humana significa abrir os olhos amplamente e contemplar além das preocupações comuns, esforçar-se e empreender ações por algo mais elevado, mais profundo e mais vasto. Alguém antes considerado por um caso perdido pode, por meio da prática budista, passar por uma grande mudança pessoal e tornar-se fonte de inspiração para incontáveis outras pessoas. Além disso, os períodos nos quais você passa por um sofrimento intenso, nas quais não sabe o que fazer ou que rumo tomar, podem se tornar importantes oportunidades para efetuar grandiosos avanços em sua revolução humana. Caso desanime, com facilidade, simplesmente renove sua determinação cada vez que isso acontecer. Pessoas decididas a encarar problemas como oportunidades e que continuam tentando repetidas vezes, seguindo em frente com um infatigável otimismo, sem falta obterão êxito em sua revolução humana. Nossa vida, como seres humanos, constitui uma intrincada trama de diversos fatores: personalidades, hábitos, karma, ligações familiares. É fácil nos enredar e depois ter dificuldade para nos libertar disso. As pessoas passam os dias agitadas e preocupadas com problemas imediatos e secundários, e antes que percebam, sua vida já passou. A maioria termina a existência ainda presa no ciclo dos 6 caminhos, 6 mundos inferiores, ou nos estados de inferno, fome, animalidade, ira, tranquilidade e alegria. Revolução humana consiste numa revolução em nossas ações e em nosso comportamento. Significa realizar ações movidas pela compaixão, que nos libertem do ciclo dos 6 caminhos e nos conduzam aos estados de Bodhisattva e de Buda. Quando a revolução humana se propaga à família, aos pais e ao mundo, converte-se numa revolução não violenta em prol da paz. Há muitos tipos de revolução: política, econômica, industrial, científica e artística. Há revoluções na distribuição de bens e serviços, nas comunicações e em incontáveis outras esferas. Cada uma delas é relevante a seu modo e, por sua vez, necessária. Mas quaisquer que sejam as mudanças executadas, se as pessoas que as implementarem forem egoístas e carecerem de compaixão, não melhorarão o mundo. A revolução humana é a mais fundamental delas e, de fato, a mais essencial para a humanidade. A revolução humana será o foco principal do mundo no futuro. Ela é a base espiritual para orientar tudo para a direção nova e positiva, inclusive nossa visão sobre a vida, a sociedade e a paz. Acredito que a revolução humana será um conceito de fundamental importância para o século XXI.
Revolução indica causa para a mudança, denota uma transformação súbita e radical. O processo natural é que as pessoas cresçam pouco a pouco com o passar do tempo. A revolução humana vai num passo além desse encadeamento gradativo, impulsionando-nos rapidamente numa direção positiva. E, embora seja um aperfeiçoamento veloz, também constitui um crescimento que prossegue por toda a vida. Não há um ponto final. Nossa prática budista constitui o motor, a força propulsora de nossa revolução humana. Existem incontáveis livros de ensinamentos moral que persistem há milhares de anos. Também há livros de autoajuda e motivacionais, mas não se pode consolidar a revolução humana ou transformar o destino só com palavras. Em vez de entrar no caminho dos argumentos abstratos, a SGI segue com firmeza a rota da revolução humana efetiva, transformando nossa mente, orientando-a na direção do bem supremo, no âmbito de nossa vida real por meio de ações concretas. O caminho fundamental para se chegar à revolução humana é unir a própria vida à vida do Buda. Por intermédio da fusão da realidade e da sabedoria, com o Buda, a força para a nossa mudança pessoal brota de dentro de nós. Somente seres humanos são capazes de buscar crescimento e autoaperfeiçoamento. Possuímos a faculdade de mudar de forma consciente a direção de nossa vida e de engrandecê-la e aprofundá-la, em vez de apenas permitir que ela siga a esmo. As pessoas tendem a considerar o caminho para a grandiosidade como o da ascensão social. Mas a revolução humana implica nos aprimorarmos de um modo mais profundo e interno. Também possui uma dimensão eterna. É muito superior à mera elevação do nível social. Os seres humanos sempre continuarão sendo seres humanos. Não podemos nos transformar em algo superior. Por isso, o mais importante é mudarmos como seres humanos. Podemos tentar nos revestir de fama, status social, credenciais acadêmicas, conhecimento ou dinheiro, mas se formos miseráveis no que se diz respeito ao humanismo, nossa vida permanecerá pobre e vazia por dentro. O que importa é quem somos quando somos desnudados de todos os fatores externos. O que importa é como somos sendo nós mesmos. A revolução humana consiste em transformar esse âmago mais profundo de nossa vida, de nosso ser. Shakyamuni era príncipe, mas abandonou toda a pompa de sua condição real para buscar a verdade sobre a vida. Essa foi sua revolução humana. Nichiren Daishonin também se declarou abertamente membro da camada social mais baixa de sua época, afirmando ter nascido numa família Chandala. Os seres humanos travaram 2 guerras mundiais no século XX. Centenas de milhões de pessoas vivenciaram um sofrimento infernal. Qual foi a causa? Se ponderarmos, chegaremos à inevitável conclusão de que somos nós próprios. Somos nós mesmos que devemos mudar, devemos nos tornar seres compassivos. Hoje, muitos estão preocupados com uma nova ascensão do nacionalismo e do autoritarismo. A grande tragédia da Segunda Guerra Mundial, que ocorreu há apenas meio século, está caindo no esquecimento. Por isso, a presença da SGI, inabalável proponente da paz, é tão importante. Toda Sensei passou 2 anos na prisão durante a Segunda Guerra Mundial, sem esmorecer em sua oposição ao militarismo japonês. Foi esse fato que me inspirou a ingressar na Soka Gakkai. Levou-me a decidir que poderia confiar nele. Não sabia nada sobre o budismo. Tive fé no Sr. Toda como ser humano. Trilhar o caminho da unicidade de mestre e discípulo com ele tornou-se a estrada de minha revolução humana. Gente, esse foi um trecho adaptado do livro Juventude, Sonhos e Esperanças, volume 2, publicado em português em fevereiro de 2010. Se você gostou, não esquece de dar aquele joinha, de se inscrever no nosso canal, de compartilhar com seus amigos esse capítulo super legal e seguir a gente
mais uma vez no nosso podcast. Da minha parte é só, muito obrigado e tchau!